Qual é o seu estilo de viagem? Viagem mais luxuosa ou viagem mais econômica? Você quer saber um pouquinho mais sobre a diferença entre um tipo e outro? Fica aqui comigo que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estilo de viagem. Oi, tudo bem? Eu sou a Valéria Batagello e eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre viagens. Mais especificamente no vídeo de hoje sobre estilos de viagens. Nós já falamos sobre estilo de viajante, você como pessoa, de que tipo você quer aproveitar a sua viagem, mas hoje nós vamos falar exclusivamente sobre estilos da viagem só sem escolher os detalhes, tá? Então vamos imaginar o seguinte, você está lá passeando pela sua rede social e de repente você vê uma viagem, vamos pensar num estilo aqui muito... tenho 2 de exemplos já. Tá na moda falar que foi para Dubai, né? Então, e aí em Dubai você pode viver uma variedade imensa, assim como em todos os outros lugares, né? De estilos de passeios, de gastronomia, de restaurantes e tudo mais. E tem também aquelas viagens magníficas e espetaculares para as ilhas, que tem aqueles bangalôs todos exclusivos. Agora também está super na moda falar em Maldivas, então é por aí que a gente quer dar uma criada de expectativa para entender o que é uma viagem extremamente luxuosa, tá? Claro que isso pode acontecer em qualquer roteiro, né? Lembra que eu sempre falo isso, a gente pode ir exatamente para o mesmo lugar e fazer viagens completamente diferentes. Porque desde a escolha da hospedagem, dos passeios, do que vai comer, é que você vai categorizar o seu tipo de viagem. Esses dias, inclusive, me fizeram uma pergunta numa das fotos que eu coloquei sobre viagem, de quanto custa essa viagem. E a resposta depende, né? Uma viagem para qualquer destino que seja, vai custar aquilo que você definir fazer dentro da sua viagem. Então, mas aí a ideia hoje é pensar, você gosta de viagens que são caracteristicamente falada de viagem chamada de viagem de luxo? Então, você gostaria de ir para um desses lugares que são mega exclusivos, normalmente a chegada neles é um pouquinho mais complicada, porque são lugares mais afastados, então normalmente tem guia muito especial para cada um dos detalhes, e aí todos eles são combinados com restaurantes de muitas estrelas, com menus muito exclusivos, de chefes famosos e tudo mais, né? Então, assim, esse é o tipo de viagem que eu tô chamando aqui de viagem de luxo, tá? Então, essa é a sua, de ir para esses lugares e, assim, é o tipo de lugar que você vai querer levar roupas para fazer fotos incríveis e maravilhosas. Então, a sua bagagem vai ser arrumada um pouco diferente do que para uma viagem em que você simplesmente vai passear pelos lugares. Então, isso faz muita diferença nessa classificação. Ou você mais do estilo das viagens mais econômicas. Então, agora eu vou exagerar no extremo, e eu falei isso esses dias num post, tá? É só vasculhar o feed lá do Instagram que você vai encontrar. Tem sempre o assunto que eu costumo trazer aqui para os vídeos, eu gosto também de escrever sobre eles, porque eu acho que fica mais fácil da gente falar mais sobre os detalhes de cada um deles e fica mais tranquilo para você entender na sua cabeça, ok? Assim, cada um pode ir formando a opinião que quiser sobre o assunto do jeito que achar melhor, certo? Então, aqui nós vamos para o completo extremo e falar de uma viagem super econômica. Então, a viagem super econômica é aquela que você fala, eu vou economizar em tudo que eu puder. Então, eu vou escolher o hotel mais barato, não importa onde ele fique, eu vou escolher o voo mais barato, não importa quantas escalas e quantas conexões ele tenha. Eu vou escolher
passeios. Esses dias eu vi uma propaganda, inclusive, que era um site patrocinado vendendo uma possibilidade de uma viagem quase de graça. Assim, quase de graça. Dos passeios todos, a pessoa ficou vários dias numa cidade dessas bem famosas e dos passeios todos que existiam possíveis de fazer por lá, ela escolheu fazer só 2 passeios pagos que custavam, se eu não me engano, tipo 9 ou 10 euros cada um. E aí, sinceramente, daí quando eu vi o resultado, né, que a pessoa tentava construir uma história de uma viagem muito barata para se fazer, quando eu vi o resultado daquilo, eu falo, gente, mas que judiação, né? Tem tanta coisa para conhecer e, por exemplo, eu vou voltar num assunto aqui que eu já falei em post, mas eu acho que eu não fiz vídeo só sobre isso. Eu vou fazer um deles específico sobre esse assunto, porque eu acho que vale muito a pena, que é comprar os guias de passeios, né? O City Pass, que normalmente se fala nas cidades. Então, os City Pass, eles têm de vários tipos, tá? Tem aquele que fala só dos passeios, então você tem lá uma quantidade de atrações específicas que você pode visitar e você olha para ele e fala assim, tá bom, pode entrar em 50 museus e eu só vou querer visitar um. Tá, mas pode ser que dentre esses todos os passeios disponíveis existam lá tantas igrejas, teatros que você pode entrar para ver como é a estrutura por dentro. Tem parques que às vezes você entra, não o parque em si, mas tipo depois do museu tem um jardim que é muito lindo e muito famoso, então só a entrada para que você possa chegar até o jardim vale a pena. Então tem vários passeios que se você for somar todos e falar assim, tá bom, mas daí se eu quiser eu pago lá então 8 euros para entrar naquela atração específica, tá bom. E aí às vezes custava 30 euros um City Pass que valesse aí por 5 dias, vamos imaginar, tá? Posso estar falando o preço completamente errado porque aqui é só um chute, só para você entender a lógica do negócio, tá? Então vamos imaginar que você escolhe e fala assim, se eu quiser eu pago 8 euros para entrar em um lugar. Na contrapartida de que se você escolher lá aleatoriamente, pode ser que você gaste mais do que isso do que comprando um City Pass. Então, quando eu vi o resultado daquela viagem da pessoa que prometia fazer tudo aquilo muito barato e eu vi lá só 1 ou 2 lugares escolhidos para realmente fazer o passeio, eu achei uma judiação. Porque assim, não é simples, não é fácil, não é muito barato, né? Por mais que valor independe de pessoa para pessoa, mas não é simples se deslocar daqui para o outro lado do mundo para passar alguns dias conhecendo e viajando, tá? Por mais que para alguns seja mais fácil, mais tranquilo de pagar, de caber no orçamento, ou você pode fazer aquilo mais vezes repetidamente, ainda assim é uma viagem. É um lugar onde você resolve investir o seu dinheiro, né? Eu acredito muito que viagem é investimento, né? Investimento em vida, em aproveitar. E fazer tudo isso para depois economizar 10 euros, 20 euros e não conhecer o que você pode conhecer. E aí você fala, tá bom, mas eu preciso comprar esse City Pass e conhecer os 50 lugares que estava marcado lá? Não, você pode entrar só naqueles que você quiser. Mas se 2 ou 3 deles já valem a pena pelo valor inteiro do pacote, por que não? Não é esse tipo de pesquisa que eu falo para fazer. E aí, voltando no extremo barato da viagem, que era assim, era tudo muito mais barato. Normalmente as pessoas escolhem hostel, quase um albergue para ficar, que é uma coisa assim, compartilhado. Eu sei que tem os mais arrumadinhos, gente, eu sei disso, tá? Mas ainda assim, eu acho que vale muito a pesquisa para decidir se vale a pena fazer isso ou não. Então, a pessoa vai lá e fala assim, não, eu garanto que eu vou conseguir viajar e escolhe tudo do mais barato e vai lá. De novo, né? Vocês estão cansados de me ouvir repetir isso, mas eu vou continuar dizendo, porque para mim é aquele tipo de coisa que nunca vai sair da nossa linha de raciocínio. Tem certo e errado? Não, não tem certo e errado. Tem gosto, tem preferência,
tem disposição. Eu, particularmente, não estou disposta a me abalar por 11 horas dentro de um avião para chegar do outro lado, não é exatamente do outro lado do mundo, mas enfim, né? Numa viagem longa pra caramba, para economizar em tudo, para de repente dividir mais espaço do que eu estou disposta a dividir com outras pessoas, que normalmente não é o que eu gostaria de fazer. Então, aqui de novo, eu falo sempre isso também em alguns lugares. O estilo de viagem que a gente gosta é com segurança, com tranquilidade, com conforto. Então, são 3 coisas que para a gente é muito importante. E por isso que eu insisto tanto para que você consiga se avaliar e se identificar como viajante. Que tipo de viajante é você? Então, aqui eu já sei que isso para mim é fundamental. Se aparecer uma viagem de alguém me chamando para viajar junto, mas que for numa coisa muito louca e muito diferentona dessa, ou eu vou para o mesmo destino e falo o seguinte, olha, eu vou fazer as minhas reservas todas e a gente se encontra em algum momento, ou eu não vou junto, porque não vai ser um passeio agradável. Eu garanto que a gente vai perder o nosso tempo e vai voltar insatisfeito com boa parte das coisas que a gente fizer ali, tá? Então, assim, aqui a ideia era separar realmente as viagens extremamente luxuosas, viagens de ostentação, que normalmente as pessoas pagam tudo do mais caro, algumas delas até justamente só para dizer que ficou no melhor hotel, mas enfim, não importa, tá? Se isso faz bem para a pessoa, se ela gosta de viver assim, se ela pode pagar por isso, tá tudo certo. Ela vai. Eu prefiro, né, até brinquei esses dias, né, nesse post que eu falei que eu escrevi, eu brinquei lá do tipo, você é do extremo econômico ou do extremo luxo, ou você fica na coluna do meio, né? É uma brincadeira de dizer mais ou menos onde é que a gente está. Eu tô mais ou menos na coluna do meio. Tem coisas que eu tô disposta a pagar um pouquinho mais para ficar um pouco mais feliz, então eu compraria sim um City Pass para fazer alguns passeios com mais tranquilidade, com mais liberdade de poder entrar quando eu quiser, especialmente porque muitos dos City Pass e na maioria dos lugares você inclusive corta fila, então se já está comprado, você tem o City Pass, você não pega aquela fila gigante do ingresso. E tem lugares que ainda você compra um corta-fila mesmo de tipo, pulei, vai lá na frente. É muito comum o pessoal falar disso na Disney. Então você compra o corta-fila, você vai lá e pula e ok, entrou na frente de todo mundo porque você pagou por aquilo. É importante para você? Se for, ok, tá tudo certo, paga por isso, né? E se você ainda prefere ficar na coluna do meio, você vai economizar em outras coisas. Então esse é o tipo de avaliação sobre viagens, que tipos de viagem a gente quer fazer. Então, nas minhas listas de planos de próximas viagens, não tem nada do tipo ostentação profunda, tá? Eu não sou o tipo de pessoa que quero ficar no hotel mais caro. Eu quero sim avaliar se o hotel tem todas as comodidades que eu gosto, né? Então, já falei sobre isso também. Não abro mão de ter um hotel bacana, com uma cama boa, com lençóis que não estejam cheirando a usado, porque isso é terrível, você pegar um hotel barato, chegar lá e a lavagem, não digo nem que não é lavado, tá, gente? Eu sei que eu já escutei conversas, e vocês também já devem ter ouvido, sobre lugares que inclusive nem lavam tudo isso, mas enfim, prefiro acreditar que isso seja um exagero. Mas tem lugares em que a lavagem não é feita com todo aquele processo de lavanderia profissional, né? Então, assim, fica com aquele, parece que não é cheiro de sabão em pó, sabe? Então, assim, eu prefiro não entrar num lugar desse e ficar na dúvida e falar assim, poxa, mas sério, vou ficar com esse cheirinho da minha casa, cheira tão gostoso, né? Então, não estou disposta a ir para um lugar em que eu tenha esse tipo de problema. Não estou disposta a ir para um lugar onde o banheiro seja horrível, a ponto de quase ser igual ao banheiro público, de não ter coragem de sentar no vaso sanitário. Não dá, né, gente? Então, assim, de novo, a nossa categoria de viagem entra ali com conforto
junto, é um dos pilares da nossa definição de viagem. Então, sim, eu vou avaliar os hotéis. Mas se eu tiver na minha lista de hotéis 3 hotéis, um que custe, sei lá, R$200 a diária para você ficar lá e você olha e fala, acho que não é bem do jeito que eu gosto. E aí tem gente que já olharia e fala, não, beleza, para dormir, passar a noite tá tudo certo, é esse mesmo que eu vou, é o mais baratex. Ou eu vou olhar um da coluna do meio, tipo 500, 600 reais a diária. Aí você olha e fala, tá legal, tá bacana, tem uma aparência bacana, tô vendo aqui as avaliações, elas estão em ordem, lembra? Tem outro vídeo lá de hotel, tá sempre aqui na descrição, pode procurar. Mas tem vídeo de hotel que eu falo tranquilamente sobre como eu defino. E aí você vai achar lá um hotel, eu tô pensando numa busca minha de 3, tá? Eu vou achar lá um hotel que custe R$1.200 a diária. E aí ele tem tudo que o hotel intermediário tem, só que daí ele tem alguns requintes, algumas coisas mais luxuosas. Ele já discrimina lá que ele tem um concierge para te ajudar a fazer reservas nos restaurantes se você quiser. Que daí a gente vai entrar um pouco em classificação de hotel, que também outra hora eu volto aqui para falar especificamente só sobre os numerinhos de estrelas de cada hotel, tá? Como é que se classifica isso? Então, ele vai ter lá uma pessoa específica, sempre vai ter alguém para levar sua bagagem para o quarto. Normalmente, nesse hotel aí da coluna do meio já tem isso, tá? Então, assim, tem alguém que te ajuda a levar bagagem, que vai abrir o quarto para você, vai te mostrar como funcionam as coisas, para você não correr o risco de chegar ali e ficar muito perdido. Então, aí, se eu olho para isso e falo assim, olha, o da coluna do meio ali, o intermediário de 500, 600 reais, já me atende nos quesitos que eu não vou sofrer para dormir, para tomar banho e com medo, né, de segurança para guardar as minhas coisas. Se esses pontos já me atendem, eu facilmente fico com esse hotel da coluna do meio. Não vou tentar procurar só um intermediário do 1.200 para baixar um pouquinho o valor. Não vou. Tá? A menos que isso ainda não seja suficiente. Então, esse é o tipo de avaliação que a gente faz aqui na hora de decidir, e aí vale para tudo, tudo. Vale para voo, vale para aluguel de carro, vale para comida em restaurante. E eu já falei aqui também sobre comida, a gente não costuma regular de não comer, mas eu não vou num restaurante mais caro, a menos que seja algo que eu fale, nesse lugar a atração, o ponto-chave, o ponto alto da minha viagem é conhecer esse restaurante, porque eu sempre ouvi falar dele e é meu sonho conhecer. Enfim, não cheguei a passar nisso ainda, por isso ainda, né? E não sei se eu vou passar. Mas enfim, se não for esse o caso, não, eu vou comer em outros restaurantes muito bons, eu garanto para você que, tipo, eu não vou ficar só comendo o lanche mais barato que eu encontrar na rua, porque eu quero sim ter uma alimentação adequada. Então, de novo, entra na minha viagem de conforto, segurança e tranquilidade. Eu quero ser feliz durante a minha viagem. Eu quero fazer lá mais coisas do que eu faço dentro da minha casa. Então, é esse o tipo de coisa que eu procuro quando eu saio daqui. Então, voltando na viagem do extremo luxo ou extrema economia. Depois me conta aqui embaixo nos comentários de qual lado você é. Você vai só para situações todas econômicas, você vai só para situações todas muito luxuosas, cheias de requinte, com um motorista para te buscar em casa, tipo limousine para te buscar quando você chega lá no lugar, tipo filme, sabe? Mas que para algumas pessoas é super comum. Ou você ali da situação da coluna do meio, tá? Coluna do meio é aquela que você economiza onde dá e aproveita para gastar dinheiro onde você prefere, né? Então, assim, quem é você nessa história, né? Quem é você na hora de definir qual é o estilo da sua viagem? E, de novo, voltando a um pedaço que eu comecei lá no início do vídeo. Eu citei aqui 2 destinos muito diferentões e que estão muito na moda nesse momento, né? Quando eu tô gravando esse vídeo,
mas eles podem ser válidos para qualquer lugar. Aqui, por exemplo, se a gente for falar só no Brasil, você pode sair daqui, ir para São Paulo, fazer um passeio super agradável com um teatro à noite e um jantar em seguida, e aí ele pode custar diferente, mas muito diferente. Diferente desde o jeito de ir daqui do transporte, como é que você vai, lá, em que lugar você vai sentar dentro do teatro. Para você basta assistir ao teatro de qualquer lugar, você tem que estar lá nos melhores lugares. Tem os lugares, tem alguns shows, alguns teatros, aqueles que você compra inclusive para ter acesso a camarim, essas coisas. Então assim, você paga por esse tipo de diferenciação dos outros, né? E aí, saindo de lá, você vai aonde jantar? Você vai jantar no melhor restaurante que tiver com as maiores estrelas, com a maior quantidade de estrelas, com chefes renomados, aquele que está mais famoso na época e você fala, não, eu vim, já que eu tô aqui, eu quero conhecer. Então, assim, o nosso passeio pode ser para o mesmo lugar e pode custar valores totalmente opostos e inimagináveis, tá bom? Então, independe do destino, independe do lugar. É claro que alguns você não tem nem como chegar se você não gastar muito dinheiro, né? Então, esses, por exemplo, já é algo que você tem que decidir antes, não é só decidir sobre o que você vai fazer lá, é decidir antes se é algo que cabe no seu bolso ou não, antes até de pensar muito se gosta dele, porque pode gostar e não caber no bolso, e aí, paciência, fica para a próxima, né? Então, a gente tem que fazer sempre isso de um jeito muito consciente, especialmente aqui. Se eu tenho certeza que eu quero fazer a próxima viagem, que eu quero fazer o próximo passeio, com certeza ele tem que caber no meu orçamento para eu conseguir fazer a próxima logo. Então, não é a única situação da vida em que eu vou gastar todas as minhas fichas, não. Tá bom? Então, me conta aqui embaixo como é você nessa viagem. Você gosta de muito luxo? Isso é legal porque vai me ajudar, inclusive, a te trazer mais exemplos de outras coisas. Aqui eu tô contando os meus, mas se a maioria gostar de coisas muito diferentes, por exemplo, que quiser ver coisas muito luxuosas, a gente vai buscar algumas indicações aí para poder mostrar para vocês, não como experiência própria, é claro, mas como uma forma de observar outras coisas também, tá bom? Então, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do tema do vídeo, que você tenha conseguido se encontrar, se identificar nos tipos de viagens possíveis. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!